Vamos trabalhar agora os principais erros que as pessoas cometem na hora de escrever ou até mesmo durante a sua leitura. Bom, você sabe que você vai ler muito texto na prova, né? Nos 4 eixos, e também vai ter que fazer uma redação. Então, pessoal, é muito importante. Eu vou falar aqueles principais. Pode ser que você tenha muita dificuldade em alguns e que você não tenha nenhuma, tá? Tanto faz. As pessoas têm níveis de aprendizado diferentes ao longo da vida. Portanto, pessoal, eu vou falar aqui todos e fica ao seu critério, aqueles que você tem que estudar mais ou estudar menos. Combinado? Então vamos iniciar o processo. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero falar para vocês a diferença na hora da leitura e da escrita da palavra nenhum ou nenhum. Muita gente confunde. Todo mundo acha que é a mesma coisa e eu vou explicar para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nenhum tudo junto é uma coisa e nenhum separado é outra. A primeira coisa é que você já tem ali algumas letras que são diferentes, né? Nenhum tudo junto, você tem o N no meio com H. Enquanto nenhum separado, você não tem o N, você tem um M substituindo e você não tem a letra H além do espaço. Então, nenhum tudo junto e nenhum separado, beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que significa cada uma delas e quando que eu vou usar, tá? Então, nenhum tudo junto significa aquela palavra que é diferente de algum. Então, por exemplo, né? A gente pode falar, olha, nenhum homem sabe tudo. Legal. Vamos tentar substituir pela palavra algum? Algum homem sabe tudo. Então, no caso, algum homem, pelo menos um. Né? Alguém, tá? Alguém sabe tudo. Então, pessoal, quando eu falo nenhum, é o oposto de algum, tá? Ou seja, nenhum mesmo. Nem mesmo um, tá? Ninguém. E a gente chama isso de pronome indefinido. A gente já viu, né? O pronome ele substitui aquela pessoa, como a gente já estudou na aula de morfologia, tá? E a gente não sabe exatamente quem, por isso que é indefinido. Quando eu falo nenhum, a gente não consegue especificar quem, por isso que é indefinido, tá? Então, nenhum homem sabe tudo, você pode substituir por algum. Heitor, deu certo, consegui substituir, algum homem sabe tudo, então é nenhum tudo junto. E esse é o raciocínio que você tem que fazer na hora, se você tiver essa dúvida, tá? Agora, e nenhum? Nenhum existe, a gente usa com menos frequência, é verdade, mas ele significa a mesma coisa que igual a nem ou sequer um. Calma, você vai ver isso na prática. Lembra que eu disse para vocês que às vezes o 1 pode aparecer como numeral? É nesse caso, tá? Então a gente vai usar para coisas que contam, afinal, um número a gente conta, né? Então é usado para coisas contáveis. Então, por exemplo, olha esse contexto, como é raro aparecer, mas pode vir a aparecer. Olha, hoje não ganhei, não tenho nenhum real. Tá? Real da moeda mesmo, nenhum real. Tá? Eu estou contabilizando, concorda comigo? Real a gente conta, né? Pelo menos quem tem real conta, né? Quem não tem não dá para contar, mas vamos supor que você tem. Vamos lá, não tenho nenhum real. Significa o quê? Nenhum, nem dois, nem três, nenhum realzinho, tá? Nesse caso, a gente está falando o quê? Não tenho nem sequer um real, tá? Dá para substituir. Então, nesse caso, nenhum é separado. Beleza? Não é tudo junto. O primeiro é, o segundo é separado e escrito de formas diferentes. Então não confunda. Segundo ponto, e aqui eu quero bastante atenção, bastante atenção, bastante atenção. Vou repetir, quero bastante atenção. Heitor, por que você quer tanta atenção assim? Porque aqui é onde o pessoal mais erra. Então anota aí no seu caderno, escreve certinho, porque isso aqui, pessoal, você tem que guardar pro resto da sua vida, tá? O que eu vou falar agora nos próximos 5 minutos pode diferenciar muita coisa na sua vida. Então presta atenção. Isso vai aparecer muitas vezes no seu texto, vai aparecer na sua redação e ao longo da sua vida. E nunca mais eu quero que você erre. Combinado? Vem comigo. Mas e mais? Existe o mas sem o i e o mais com o i. Primeiro a própria pronúncia. Toda vez que você for falar, não, pelo amor de Deus, hein, não fale mas com som de i no meio. A mais, e fica aquela dúvida se é mas ou mais. Então, na hora de pronunciar, se policie para sempre, toda vez que for falar mas, é sem o i e mais forçando o i no meio ali da palavra. Pode forçar para as pessoas saberem que você está fazendo certo. E na escrita? Bom, na escrita, pessoal, é o seguinte. Você tem o mas sem o i
que é a mesma coisa, que é igual a porém, contudo, todavia, entretanto, é a mesma coisa. O mas, ele vai dar uma ideia de oposição, de coisas contrárias. Por quê? Porque é uma conjunção. O que significa? Que alguma coisa vai estar acontecendo, porém, algo aconteceu para aquela ação não ser realizada. Ou seja, uma ação impedindo a outra, tá? Uma ação vai estar antes do mas, outra ação vai estar depois do mas. A segunda dica que eu quero dar para vocês é que, geralmente, antes desse mas, eu vou ter uma vírgula, tá? Porque eu estou fazendo ali uma ação. Porém, algo vai interromper. Então, a ação está acontecendo. Estudei, falei, comi, andei, corri, vírgula. Mas aí eu vou anunciar aquilo que aconteceu para aquela ação ser interrompida ou não ter acontecido. E onde eu vou pôr isso? Depois do mas. Beleza? Simples assim. Uma conjunção, ideias contrárias. Mesma coisa que porém. Exemplos. Estudei, vírgula, mas não passei. Inclusive a vírgula você não lê durante a leitura, tá? Então, só estou lendo por uma questão de pedagógica para te explicar, tá? Estudei, mas não passei. E ao cinema, mas esqueci o dinheiro. Vamos tentar substituir pelo porém? Estudei, porém não passei. E ao cinema, porém esqueci o dinheiro. Tranquilo, deu certo, combinou. Heitor, e o mais com i? O mais, pessoal, é o mais da matemática. Tá? Olha como não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? É simplesmente aquele sinal, tá? De mais da matemática. Então, de soma, exatamente. É o diferente de menos, não é? Então, eu sou o mais bonito. Substitui pelo menos. Eu sou o menos bonito. Tá vendo como dá certo? Então, mas a ideia é oposta, né? Eu sou o mais bonito, eu sou o mais inteligente. O que significa? Que eu estou me destacando dos outros, tá? Eu estou me destacando, estou me colocando em ideia de superioridade. Portanto, o mais é esse ali da matemática. Então, não vamos confundir, beleza? Mas sem o i e mais com i. Viu como não tem nada a ver uma coisa com a outra? Próxima, afim separado e afim junto. Heitor, nem sabia que tinha os dois afim. Pois é, rapaz. Mas tem sim. Tem o separado e tem o junto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra também. Ó, o separado, nunca mais erre, é uma locução prepositiva. E deixa eu te ensinar uma coisa. Locução pode ser várias coisas, tá? Você tem locução prepositiva, locução adjetiva, locução verbal, locução... Ó, o que significa locução? Entende isso de uma vez por todas para a sua vida. Toda vez na língua portuguesa, quando aparecer a expressão locução, não importa o que venha antes ou depois, tá? Locução significa que eu tenho duas ou mais palavras dando ideia dela. Simples assim. Olha nesse exemplo. Se eu falo locução prepositiva, significa que eu vou ter duas palavras dando ideia de preposição. Lembra das 17 preposições que a gente aprendeu na aula de morfologia? A, ante, após, até, com, contra, deixa, entre, para, de, por, si, sobre, subtrás. Beleza. Essas 17 palavras, elas são preposições. Só que afim não estava na lista. Por quê? Porque são duas palavras. Quando eu tenho duas ou mais palavras dando ideia também de outra coisa, a gente conserta isso falando que é uma locução e aquilo que ela é, a ideia que ela é, a gente vai falar que é uma preposição, ou seja, a locução prepositiva. Tanto é que antes do afim está vindo um verbo, olha lá no exemplo, e depois está vindo exatamente o substantivo. A ideia, né? Substantivar. Enfim. A ideia que ele vai trazer é de finalidade de intenção, tá? Então, estudei com a intenção de passar. Estudei com a finalidade, com o objetivo de passar. Viu como dá para substituir? Pois é. Tá bom, pessoal? Então, afim vai dar essa ideia, tá? Estudei com esse objetivo. Você está estudando com o objetivo de passar na prova de enseja. Então, a fim de passar na prova de enseja, tá? Afim separado. E afim tudo junto? Pessoal, afim tudo junto significa algo semelhante, algo comum, tá? Então, por exemplo, para o Natal, convidei amigos e afins. Ou seja, amigos e pessoas em comum, pessoas semelhantes, pessoas próximas, tá? Claro, o primeiro afim, separado, a gente usa
com muito mais frequência, né? Agora, o segundo, realmente, eu vejo poucas pessoas utilizando. Portanto, na dúvida, né? Se você esquecer dessas regrinhas que eu estou falando, coloca sempre separado, tá? Mas o afim junto é apenas para algo semelhante, algo comum, amigos e afins, tá? Então, fica aqui o exemplo. Essa é uma dúvida que eu vejo até... Olha, eu já vi até professor aí conhecido na internet, aí, inclusive da área do ensino, errando isso aqui. Então, olha, não se preocupa, eu vou te ajudar. 1,9 milhão ou 1,9 milhões? Eu gosto muito desse exemplo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, não me interessa o que vem depois da vírgula. Grava essa regra no teu coração, tatua no seu braço, tatua na sua perna, escreve na parede da sua sala, bem na entrada da sua casa. Escreve bem grandão. Sua mãe vai adorar. Ó, é o seguinte, não importa o que vem depois da vírgula. Só vale o que vem antes. Então, por exemplo, 1,3 não importa. 1,9 não importa. 1, não importa. Só o que vem antes. Se for até 1,99, ou seja, se for até 1, aí alguma coisa, a gente vai falar que é sempre milhão. Por quê? Porque 1 é singular, pessoal, é um só. E se for 2 ou mais? 2 ou mais, não importa o número, é sempre milhões no plural, porque 2 é plural, simples. Tá vendo que a regra é mais simples do que a gente achava? Então vamos lá, Heitor, 1,3 milhão, 1,9 milhão. Ah, mas o 9 é plural. Não, o que vale é o que está antes da vírgula, o que vem depois não importa. Tá bom? Inclusive você vê direto erros na televisão. Já vi tantas vezes, dá até uma dorzinha assim no coração, sabe? Toda vez que eu vejo isso. Mas ó, é 1,4 milhão, 1,74 milhão, não importa, 1,372 milhão, tá? Só vale o que está antes da vírgula, porque é só singular. E o que está depois? Bom, e aí antes? O que está antes, a gente sempre vai ser 2 ou mais. Se for 2 ou mais, aí é milhões, tá? 2, alguma coisa, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 10,14 milhões, 10,1 milhões, tá? Sempre de 2 ou mais, a gente vai chamar de milhões. Essa é a regra e não tem exceção. Beleza? E muita gente erra, inclusive gente na mídia e tudo mais. M ou N, pessoal, regrinha clássica. O M nós só vamos utilizar antes de P ou B no meio da palavra, tá? Qualquer outra consoante anterior, a gente sempre vai usar N. É a regra, tá? Heitor, e no início, antes de vogal? Não, aí tudo bem, pessoal. Eu estou falando antes de consoante, tá? Antes de consoante, né, a gente sempre vai usar o N. Então, olha só os primeiros exemplos, né? A gente tem pomba, também, tampa. Olha sempre o M ali, tá? O M está sempre antes de P ou B. Então, na pomba, o M está antes do B. Também, o M está antes do B. Tampa, o M está antes do P. M sempre antes de P e B no começo da palavra. Então, o N, qualquer outra consoante, não importa. Então, olha, valente, o N está antes do T. O tronco, o N está antes do C. Segundo, o N está antes do D. Tá bom? Então, sem problema nenhum. E, Heitor, início de palavra. Ou então antes de uma vogal. Aí, tudo bem. Nome próprio, nome de pessoa. Vixe, aí então, tá? Então, aí pode ser qualquer um, não importa. Tá? Aí pode ser qualquer um, não tem problema nenhum. Mal com U ou mal com L. Muita gente confunde, né? Mas não tem problema. Eu sei que tem gente, né, que até aprende aquelas coisas na escola. Não, porque o mal com U lembra o U, lembra o O, porque é quase fechado, aí é contrário de bom. Eu sei que algumas pessoas fazem assim umas associações, mas minha cabeça não funciona assim não, tá? Eu simplesmente faço a regra e, bom, cada um faz como se achar melhor. Mas, ó, mal com L é diferente de bem e mal com U é diferente de bom, tá? Então, você pode substituir nas frases se você tiver a dúvida, tá? Porque o mal com L? O mal com L, ele pode ser tanto advérbio quanto substantivo. Claro, advérbio ele aparece com muito mais frequência. Então, eu não lembro que é advérbio. Ó, lembra aquelas aulas de morfologia, né? O advérbio que vai dar aquela intensidade, o substantivo que vai nomear, o adjetivo que vai dar qualidade, tá bom? Caso você não lembre, volte nas aulas para você
conseguir entender isso. Mas, ó, quando é advérbio, o mal com L, por exemplo, vai ficar ele foi mal recebido, tá? Ele foi bem recebido. Tá vendo que encaixou? Beleza. E um substantivo? A males e males, tá? Esse é um grande exemplo. Mal com U. Ele é ao contrário, é diferente de bom, tá? Se for substantivo, ele vencerá o mal. Tá vendo que nesse caso ele está sendo substantivado. Heitor, por quê? Olha antes dele, não tem um artigo? Lembra que eu disse para vocês? Artigos e substantivos sempre andam juntos. Obrigado por ter complementado. Isso aí. E adjetivo? Eles são maus professores. Tá vendo? Eu estou dando uma qualificação nesse caso para estes professores. Olha só, eles são maus professores. Tá bom? Então ele pode ser sim considerado adjetivo nesse caso. Legal, não é?